Paz, Senhor, amados, paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por estar na tua presença e na presença dos meus amados irmãos. Perdão. Também te queria pedir que fosses connosco, Pai, e que fosses connosco e que estendesses a tua mão para nos perdoar e abençoar. E também ressuscitar quem está a dormir, Pai, e quem nos possa, e que possas também nos ajudar a viver e a falar mais e mais da tua palavra e viver a tua palavra. Perdoa as nossas fraquezas e iniquidades. Ressuscita o que está a dormir no nosso corpo, Pai, e no nosso coração que é teu, Pai. E ajuda-nos a ser mais ti, é o que eu te peço e agradeço. E faz-nos ser mais ti e viver mais para ti e morrer para o mundo. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados irmãos, antes de mais nada queria-vos pedir que duas coisas, que quando estivessem a orar, que se lembrassem do povo de Israel e de Jerusalém. Depois queria vos pedir que, em nome de Jesus, que tudo que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com o assunto ou com a mensagem, que me digam também que eu sou homem, e em nome de Jesus queria-vos pedir que me dissessem, pois sou homem para errar. E queria-vos pedir, peço desculpa, queria mandar abraços para todos vocês que veem esses vídeos e que se edificam através deles. E que Deus seja glorificado em vocês através destas mensagens que eu faço com todo o amor e carinho para o seu reino e para que vocês sejam edificados. Vocês sejam de que religião for. O que eu tento fazer não é porque sejamos religiosos, não, porque Jesus não é religião, mas faço sim para defender uma coisa que é verdadeira, um livro que existe não é há um ano nem há dois, um livro que existe há milénios, desde o início do mundo, um livro que não tem histórias, como se costuma dizer, histórias da carochinha, mas um livro que tem histórias verdadeiras e que fala de um Deus que é verdadeiro, um Deus que é imutável, um Deus que é amor, um Deus que me ama, um Deus que te ama, um Deus que nos está disposto a perdoar, um Deus que está disposto a ajudar, um Deus que me criou, que te criou, um Deus que ao longo das nossas gerações me escolheu a mim, escolheu-te a ti, para levar a sua palavra cada vez mais longe. E no meio de tanta gente má, escolheu-me a mim, a ti, e seja a quem for que veja estes vídeos, seja a quem ele chamou, escolheu-nos a nós, mesmo depois de nós sermos pecadores, escolheu-nos a nós, para sermos a sua geração eleita. É para esse fim que eu faço e defendo esta palavra viva e faço este trabalho com todo o amor e carinho. Mesmo não sendo, como se costuma dizer, graduado, não preciso de ter um crachá a dizer faço isto. Não. Ele sabe o que eu faço e como faço. Porque eu, à vista de muita gente, posso ser o que eu sou. À sua vista, eu sou completamente transparente. Ele sabe como eu sou, por fora, por dentro. O que lhe interessa é o meu coração. E como eu faço e por que faço. Ele vê o coração do homem. Eu posso não ter as melhores qualidades do mundo, porque ninguém as tem. Só um que veio à Terra as tem. E as terá sempre. E nunca muda. Cristo Jesus. Posso não ter uma das melhores qualidades, mas tenho um único desejo: ser transformado por Ele e que o seu Santo Espírito habite em mim e ser usado cada vez mais e mais por Ele. Onde Ele diga, vai, eu quero ir. Mesmo que tenha que enfrentar
montes de perseguições, mesmo que tenha que ser espancado, mesmo que tenha que ser queimado, eu quero fazer isso. E faço isto para que eu, tu, aprendamos, tu, saibamos estar preparados quando Deus disser vai, e nós vamos. E quando sabermos que ali temos pessoas que nos querem bater, pessoas que nos querem fazer mal, mas possamos dizer, não interessa, vamos, porque Jesus está comigo. E mesmo que eu tenha que morrer naquele local, a minha carne morre, mas vai ser por amor do Evangelho. E aí vou ter a vida eterna com o meu Criador. Vou estar face a face com o meu Criador. E é isto que eu quero transmitir. Que eu faço este trabalho para que, não só para a honra e glória do meu Senhor, do meu Deus e do vosso Deus, mas também para que nós saibamos estar preparados. Que possamos dizer, para que Deus possa dizer, vai, ou para que possa chamar ao nome de um, por exemplo, Samuel, Daniel, seja quem for, e que nós naquele dia que Deus nos chamar, nós não estejamos a pensar, a pensar noutras coisas e a pensar, mas quem me chama? O que é isto? Mas que nós possamos pensar e dizer, espera, eu sei quem me está a chamar. E mesmo onde estivermos, possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, fala, o teu servo ouve. Onde estiveres, que saibas que a voz é de Deus. Mas também fica ciente de uma coisa, e sabe disto. O diabo pode se transformar num anjo de luz. Lembra-te que ele é o enganador. Lembra-te que temos que estar bem vigilantes. Jesus disse, vigiai e orai. Não só para a sua vinda, mas para tudo na vida. Nós temos que estar vigilantes. Porque o diabo também se pode apresentar. Eu sou... não. Pode até nos chamar e nós pensamos é Deus. Mas depois, quando ele te levar para um sítio que tu não sabes onde estás, tu não sabes o que vai ali acontecer, e o diabo aí pode-se dizer, tu pensavas que eu era Deus, mas eu sou o próprio diabo. Imaginemos. E tu depois ficas, e agora? Pois é, e depois o diabo pode dizer, pois é, porque é que tu não vigiaste? E agora? És meu. Amados, há quem diga, nós hoje estamos no tempo da graça. Pois estamos. Mas também é tempo de vigiar. Não somos perseguidos por papas. Não somos perseguidos por romanos. Não somos perseguidos por Nabucodonosores. Não somos perseguidos por esses povos. Mas somos perseguidos por o pior de todos. O próprio diabo. Mesmo sabendo que temos Deus connosco. Mas também sabemos que nas nossas provações o próprio Pai deixa que o inimigo se aproxime para que nós fiquemos ainda mais fortes. Mas também há muitos insensatos. Eu trabalho para que não somente a palavra vá mais fundo, mais longe. A internet é um meio, mas também para que nós pensemos duas vezes e vejamos, eu estou a dormir, tenho que acordar. Pai, acorda-me, ajuda-me a acordar. Este é a minha paixão. A paixão de pegar neste sagrado livro que existe há milénios, desde o início do mundo, que muitos não entendem, mas quem entende somos nós, o povo de Deus chamado pelo seu nome. Entendemos. É esta a minha paixão de espalhar a semente. E saber o que está neste livro é verdade. O Deus que está neste livro é verdadeiro e está comigo e está contigo.
Este é o trabalho melhor que há. Posso não ter as melhores obras atuais, é verdade, mas as obras atuais, as obras que encontramos na internet, as atuais, é o que eu já tenho dito, são obras que as pessoas estão muito preguiçosas. As obras, porém, que eu aqui tenho e que ainda vou buscar na minha outra casa, que está na capital de Portugal, são antigas, pois são. Perdão, obras dos anos 70, quem sabe, até dos anos 50, dos anos 90, não interessa. Mas são as obras que ainda são, que têm mais informação. O homem agora tornou-se preguiçoso. Preguiça também é um sentimento mau que podemos falar a seguir. Mas lembra-te, amado, eu e muitos mais, eu acredito que há muitos mais verdadeiros que trabalham para que o povo de Deus não adormeça, mas se levante. Se levante. Os jovens hoje em dia estão a acordar. Lembra-se o que é que em Joel disse? O que é que Deus disse para o Joel? E naqueles... Eu vou ler, que é uma promessa tão boa. Parece que só os jovens estão a entender isso. Parece que só os jovens estão a perceber isso. É pena. É pena só os jovens estar a perceber, amados. Aqui está. Aqui está. Joel 2, já todos conhecem. Eu sei que até podem dizer, mas eu já conheço essa passagem. Eu sei que eu já conheço até, eu já conheci isso, ou então alguns que coisas, já conheço a Bíblia toda. Eu sei. Eu sei que já podes conhecer a Bíblia toda. Mas é bom falar nisto. Se tu soubesses, pelo menos eu sou assim. Soubesses quando a gente fala da palavra, quando nós falamos com convicção, sabes? Parece um fogo que entra em nós. Então agora vê o que aqui em Joel 2, versículos 28 a 32 diz. E é o que está a acontecer, pelo menos, com os jovens a começar. Vê. A promessa da infusão do Espírito Santo. Ou seja, do derramamento do Espírito Santo. Isto é em linguagem antiga. E uma à parte, nós fomos a ver agora. Estão a usar as coisas antigas. Porque isto, mesmo que nós demos muitas voltas, vai tudo dar ao que é antigo, só que modificado. Pensa nisso. Amado, o que interessa, nós estamos sempre a modificar. Se hoje em dia as coisas antigas, ou modernas digo, há sempre coisas que nós vamos a ver e tiram sempre o que é melhor, o antigo. Eu tenho aqui coisas antigas, amado. Pelo menos uma das Bíblias que eu aqui tenho. Tu vais a ver e pensas, poça, aquilo parece quase uma daquelas Bíblias que é só boa para estar na igreja. É verdade, eu nunca saio com ela. Claro, isso também é verdade. Mas tem ajudas espetaculares. Só houve 9 edições. Mas se eu conseguisse falar com a editora para poderem fazer mais, acredita que eu fazia, mas tal e qual como lá está. Porque tem ajudas espetaculares. Mas vamos agora ao que eu queria ler. Promessa de infusão ou de derramamento do Espírito Santo, do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu
e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá e a lua em trevas, e a lua se converterá em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amado, com isto não quer dizer que, mesmo que haja livramento para nós, não quer dizer que as coisas do mundo tenham que entrar para nós. Com isto tudo não quer dizer que o que está aqui a acontecer, ou seja, o que entrou do mundo, certas atitudes, o que é contra Deus, não tem que entrar. Uma delas é vaidade. E o que temos estado a ver. Daí eu estar a falar da arrogância, do orgulho, da vaidade, e falarei mais de outras coisas. Porque é coisas que não deve haver entre nós. Não quer dizer com isto que, se tu invocares o nome do Senhor naquele dia, não quer dizer que seremos salvos. Porque Deus não é arrogante. Deus não é vaidoso. Há uma coisa que Deus é. Mas isso não é mau, pelo contrário. É sinal que gosta de nós. Nós costumamos dizer, quem tem ciúmes é sinal que ama. Não é o que nós dizemos. Deus é um Deus ciumento. Não é o que está na Bíblia. Então é porque nos ama. É porque me ama, é porque te ama. Se é ciumento é porque é um Deus que te ama. É um Pai que te ama. Porque não quer que tu andes com outras coisas porque sabe que é mau para ti. Se tu fores para a noite, sabe que tu podes te embebedar e no dia a seguir podes acordar mal disposto. Ou do correr da noite, sabe que tu podes encontrar alguém que te pode dar uma facada e podes morrer. Ou sabe que alguém pode pôr coisas que não devem na vida e podem te afastar da sua presença e das suas asas. E depois vais para o mundo. E depois. Daí que nós, ou quem ver estas coisas, quem ler a palavra e ver as coisas que são contra Deus, deve pensar duas vezes. A vaidade é uma delas. A arrogância é outra. Nós, por sermos filhos de Deus, não quer dizer que sejamos arrogantes, soberbos não, orgulhosos. Somos filhos do Todo-Poderoso, é verdade. E antes, eras quem? E és porque como está escrito, como Jesus disse, não foste vós que me escolhestes a mim, mas sim eu que vos escolhi a vós. Neste caso, a vós. Foi Ele que nos escolheu a nós. Foi Ele que lá no céu escreveu no livro do seu sangue. Estas gerações assim, 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 ou estas nações assim, assim, assado, pelo meu sangue, pela minha morte e ressurreição, serão meus. A oração em João, quando ele orou por os seus discípulos e por todos aqueles que crerem nele. Por crerem nele, que serão um só corpo. Jesus não era arrogante. Jesus não era orgulhoso. Jesus não tinha olhar altivo. Nem era insolente, pelo contrário. Jesus era o contrário disso tudo. Jesus era amor. Tinha compaixão. Jesus podia te ver na rua. Podia te ver até endemoninhado. Jesus podia te ver como foi aquele gadareno que tinha uma multidão de demónios. Estás a ver? Tu já paraste para ver aquela pessoa que se devia estar a arranhar todo, a ferir-se todo, morava nos sepulcros. Não havia nem
nem grilhões, nada que o pudesse prender. Essa pessoa feria-se a si mesmo. Tu fugias dele, eu fugia dele. Ou então olhava para ele e dizia que era, sei lá, eu tive que matar assim, sabes? O diabo matou-a, meteu à frente do comboio. Segundo eu sei, que eu ainda era novo, nem nasci sequer, nem sabia o que é que lhe acontecia, o que é que lhe aconteceu bem. Mas segundo eu tenho ouvido, entre a minha família, ela ficou toda cortadinha, toda. O comboio passou-lhe, ela era surda, o comboio passou-lhe, ela deve ter ficado toda cortada. Ela quando entrava, não havia ninguém. Quando entravam nela, digo, não havia ninguém que pudesse a acalmar. Só a minha mãe. Minha mãe era católica. Chegava-se a ela, punha-lhe as mãos e dizia em nome de Jesus, diz-me quem és e o que queres. Os padres, que são padres, fugiam. Só de ouvir os urros. No entanto, a minha mãe era uma pessoa normal. Foi e fez isso. Houve um demónio que ainda lhe disse, tu irás pagar por isso tudo. Tu, os teus filhos, o teu marido. Só que esqueceram-se, os demónios esqueceram-se, que um deles ia separar, mas ia voltar para Deus. Está aqui. O meu pai teve sonhos que gritava de tal maneira que eu morava num prédio de região a quarto andar. As pessoas durante a noite acordavam no quarto andar e tudo, com o grito dele. O meu irmão está a sofrer. Tá. O meu irmão para mim disse-me uma vez, eu desde pequeno sempre orei por ele. Eu disse-lhe, mano, anda, Deus ama-te. O meu irmão disse-me, Deus não me ama. Deus me abandonou. Eu disse-lhe, não. Tu é que abandonaste a Deus. Porque não somos nós. Não é Deus que nos abandona. Nós é que o abandonamos. Porque Deus nunca abandona ninguém. Nós somos ingratos. O homem é um ser ingrato. Jesus deu a vida por nós. E nós como é que lhe agradecemos? Olha à tua volta e vê. Com cada vez mais mal. Damos ouvidos ao diabo. Eis aí a gratidão que nós temos para com Deus. Depois de Ele ter dado o seu Filho, que desceu do céu, para vir dar a vida por nós, olha aí a nossa gratidão. Pensa nas atitudes que nós temos, pensa no que nós fazemos, pensa no que aconteceu. Entretanto, aconteceu um monte de coisas, pronto. Chegou aos 15 anos e eu conheci uma rapariga. Bem, bonitinha. E eu saí dos caminhos. A pessoa que eu era, um jovenzinho doce, meigo, sempre disposto a orar, este jovem desapareceu para o mundo. Depois de ir para o mundo, essa rapariga, a primeira vez
primeira semana nem liguei muito. A segunda semana comecei a sentir coisas que nunca senti. Eu queria era brincadeira na altura. Comecei a sentir uma coisa que nunca senti. Ela começou-me a vir à cabeça, a pensar só nela. Ou seja, paixão. Não sabia o que era na altura. Ignorei. E fui ter com o meu irmão. Fui ter com o meu irmão na altura e perguntei: então, mas está assim a passar-se comigo assim, sabe o que é isto? Isto é paixão. E eu, o quê? Não pode ser. Mas é. Bem. Não queria que ela soubesse. Muitas vezes nós, para manter as amizades, nunca dizemos às pessoas o que aconteceu. Ou o que acontece connosco. E eu, tudo bem. Entretanto, eu e ela andávamos sempre juntos, brincávamos. Entretanto, conheci outras pessoas, neste caso rapazes, que ela começou a querer conhecer um rapaz que estava connosco e eu, está bem, apresentei, mas houve um que se adiantou, digamos assim. E por trás de mim beijaram-se e eu ignorei. A segunda semana, muito em casa deles, casa dela, quarto dela, e eu ignorei, até que ela me disse que não era virgem. A partir daí, irmãos, há certas situações que nós podemos mudar radicalmente. Ou seja, aí é que o próprio inimigo também trabalha em nós de tal maneira que nós ficamos muito diferentes. E aí ele trabalhou. Mudei radicalmente. Mudei de tal maneira que o que eu era bom, fiquei tão mal que, continuando a história, onde havia paz, ou já que eu não era feliz, também não podiam ser felizes ao pé de mim. Eu era assim. Eu trabalhava por fraquezas. Onde eu via fraquezas, ou quando eu sabia de fraquezas de alguém, era assim que eu atacava, digamos assim. Até eu vir para cá. Vim para cá, andei em drogas, bebidas, tudo isso. Até depois de ir para em 2006 fui para um centro de recuperação, tratei-me, tudo muito bem, até hoje, pronto. Até um dia de... depois vim para cá, estive com os amigos, ia saindo, bebendo. Até aos meus 25 anos comecei a sentir o peso do pecado, as correntes a apertarem. Tudo que o espírito imundo ou o demónio disse à minha mãe estava a acontecer, que nós íamos pagar. O meu pai tinha, quando eu vim para cá, passado um mês, perdi o meu pai. Depois, o meu irmão começou a ter coisas fortes no corpo, a sofrer. Depois era eu a sentir o peso das correntes a apertarem. O peso da solidão, o vazio da solidão, o medo de que Deus não me perdoasse. Comecei a fazer coisas como o meu pai fazia. E aí ia ver filmes bíblicos, neste caso. Segundo o que eu me lembro, acho que o primeiro até acho que foi o Ben-Hur. Ben-Hur não é o 2010, é um mais antigo ainda que há. Eu tinha aí a cassete, lembrei-me, olha, vou ver, pronto. E aí, fiquei ainda mais, começou a gerar a fé. Depois disso, vem o inimigo. Achas que Deus vai te perdoar? Mata-te, mas aí vem para o pé de mim. Aí é que ele te vem acusar. Sim. E faz. Eu ouvi João, vi o segundo Evangelho de João. Acho que foi o segundo Evangelho de Mateus, porque eu tenho aí os DVDs. Acho que havia... Nos outros sítios não sei, mas cá em Portugal houve uma coleção, a minha mãe comprou 4 DVDs em partes, o Evangelho segundo de Mateus. Eu comecei a ver,
comecei a ver também, saquei para o YouTube do lado. Eu nunca gostei muito de ler. Quer dizer, a Bíblia depois passou a ser diferente. Depois comecei a fazer isso e ele começou a vir e a atacar-me. Não é, Deus não te vai perdoar, mata-te e vem para o pé de mim. Assim foi. Sentia cada vez mais forte, eu deixei estar. A última vez foi tão forte que eu ia para fazer isso. Mas tinha visto o segundo Evangelho de João e acho que foi uma pregação não. Foi o segundo Evangelho de João. Não, de Lucas, dublado. E tem aquela oração de aceitar Jesus. E eu andávamos aí numas coisas que é as mensagens cá em Portugal que a gente fazia mensagens correntes, que é onde a gente depois vai pondo e passando para a lista, as mensagens que vamos pondo os nomes, os nossos nomes e os números, e vamos passando pela lista para ter amigos. E eu cheguei a ter 300 e 700, quase 1000 números na minha lista de telefones e nem falava com eles, mas não interessa. Entretanto, cheguei a estar de tal maneira que o inimigo então, pois houve uma altura que me ligaram a ameaçar-me. Não, eu antes disso tinha falado com uma pessoa que me dizia, uma pessoa do mundo, que a avó era evangélica, mas ela disse-me, olha, então já que foste e não sei o quê. E quando eu nasci, peço desculpa, quando eu nasci eu fui entregue a Deus. A minha mãe não, e eu depois já me tinham dito. Essa rapariga que eu falei, depois disse-me, então, já que és, porque é que não agarras na tua fé e vais? E eu fiquei, se calhar tens razão, vou fazer isso mesmo. Pois foi. Quando eu ia, não, eu isso depois deixei passar. Entretanto, o que é que eu me lembro? Não, depois telefonaram-me a ameaçar-me e eu mais perturbado fiquei. E aí, é que o inimigo me diz, mata-te que Deus não te perdoa. E eu aí fiquei com um temor ainda mais assustado mesmo, perturbado de tal maneira. Eu andava nessa semana, 2 semanas antes de me voltar, disseram, eu já orava, eu bebia e orava a Deus mesmo para tudo que a minha mãe e o meu irmão estavam a sofrer, que não mereciam e eu merecia. Aí já me lembrava e já orava a Deus. Já me estava mesmo pesado. Entretanto, quando senti-se mais forte, eu fui e tentei mesmo enforcar, porque ele tinha, onde eu morava, não nesta casa, na outra, tinha umas escadas e um gradeamento. E eu já pensei nisso. Ia para fazer isso, mas depois dentro de mim senti o Senhor a falar em mim. Samuel, não o faças. Lembra-te. Lembra-te que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade te libertará. E aí, lembrei-me, tão certo como está aqui um fogo na minha cabeça. E eu aí, peraí, é verdade. Eu andava nos psicólogos, eles diziam que eu era uma pessoa agarrada ao passado, e isso aí é que me... E eu fiquei assim mais coisa. Então, foi aí que a fé começou a gerar outra vez, assim, com mais força. E eu lembrei, comecei logo a procurar, e aí, a partir daí até hoje, tudo começou a mudar. Tive uns altos e baixos, agora parece que ainda estou melhor, mas ainda mesmo assim dá os altos e baixos, mas mesmo assim, se eu fosse outro e se fosse ingrato, teria voltado. Mas não. Sabe bem ter esta vida. Perdão. Sabe bem sofrer. Por amor de Deus com Jesus. É isto que eu queria dizer com isto. Sabe bem ouvirmos rumores de coisas que não prestam, que lá estão fora no mundo. Não é? Sabe bem estarmos a ouvir coisas que não prestam e nós... há um ponto que nós chegamos quando nos convertemos e depois quando estamos nos caminhos, chegamos a alturas que não... A mudança em mim foi tão de repente que eu só falava com as neiras. Parei logo de falar em asneiras. Com isto tudo, eu ouço rumores e nem vou. Sabem qual é que foi a minha melhor? Eu ainda pensava no passado. Mas sabem qual é que foi a minha melhor recompensa? Desde que eu comecei a fazer este trabalho?
para a honra e glória do Senhor. A minha melhor recompensa, uma das, foi saber que eu hoje em dia posso ver pessoas, aqui não, mas quando for à capital, ver pessoas que tiveram a ver com momentos do meu passado, que me marcaram, mas o Senhor fez assim ao meu passado. Acabou. Passado não me atormenta mais. E isso dá-me uma tremenda alegria. Se eu fosse ingrato, se eu começasse a ir para as discotecas, se eu começasse a fazer coisas que deixavam o meu pai enciumado, será que eu tinha essas recompensas? Não. E hoje em dia, eu quero fazer coisas mais e mais para o alegrar. Mas também me entristeço. É verdade. Sou homem. Mas quero fazer coisas para o alegrar. Façamos isso também, amados. Sabe tão bem viver para Deus. Deixarmos o mundo de lado. E vivermos para Deus. É tão bom. Acreditem. Que Deus vos abençoe.